Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil. Mas antes de começar, eu quero te lembrar de fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube, que aparece aí na sua tela. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar aqui no nosso programa. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E não esquece que a gente também está no Instagram, tá? Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo que acontece na produção, nos bastidores e na igreja aqui do Rio de Janeiro. Tá esperando o quê? Não perde o seu tempo e segue a gente no @palavrasdevida.arquirio. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. É este o tempo favorável, é este o dia da salvação. Com esta frase, o apóstolo Paulo ajuda-nos a entrar no espírito do tempo quaresmal. De fato, a quaresma é o tempo favorável para regressar ao essencial, despojar-nos daquilo que nos sobrecarrega, para nos reconciliarmos com Deus, para reacender o fogo do Espírito Santo que habita escondido por entre as cinzas da nossa frágil humanidade. É um tempo de graça, assim, retornar ao essencial. É um tempo de graça para pôr em prática aquilo que o Senhor nos pediu no primeiro versículo da palavra que ouvimos. Convertei-vos a mim de todo o coração. Voltar ao essencial que é o Senhor. É precisamente o rito das cinzas que nos introduz neste caminho de regresso, fazendo-nos dois convites: regressar à verdade de nós mesmos e regressar a Deus e aos irmãos. Antes de mais nada, regressar à verdade de nós mesmos. As cinzas recordam-nos que somos e de onde vimos. Reconduzem-nos à verdade fundamental da vida. Só o Senhor é Deus e nós somos obra das suas mãos. Esta é a nossa verdade. Temos a vida enquanto Ele é a vida. Ele é o Criador, enquanto nós somos barro frágil que é plasmado pelas suas mãos. Vimos da terra e precisamos do céu, dele. Com Deus, ressurgiremos das nossas cinzas, mas sem Ele, somos pó. Enquanto humildemente inclinamos a cabeça para receber as cinzas, tragamos à memória do coração esta verdade. Somos do Senhor. A Ele pertencemos. Com efeito, Ele formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. Isto é, existimos porque Ele insuflou em nós a respiração vital. E como Pai eterno e misericordioso que é, vive também Ele a quaresma, porque sente desejo de nós, espera-nos, aguarda o nosso regresso. E não cessa de nos encorajar a que não desesperemos, mesmo quando caímos no pó da nossa fragilidade e do nosso pecado, porque Ele sabe de que somos formados. Não se esquece de que somos pó. Ele recorda que somos pó. Deus o sabe. Deixai que eu o repita, Ele não se esquece de que somos pó da terra. Deus sabe-o, ao passo que nós muitas vezes nos esquecemos disso, pensando que somos autossuficientes, fortes, invencíveis sem Ele. Somos pó. Por isso, a quaresma é o tempo para nos lembrarmos quem é o Criador e quem é a criatura. Para proclamar que só Deus é o Senhor, somente Ele.
para nos despojarmos da pretensão de nos bastarmos a nós mesmos e da mania de nos colocar no centro, ser o primeiro da turma, pensar que podemos, meramente com as nossas capacidades, ser protagonistas da vida e transformar o mundo que nos rodeia. Este é o tempo favorável para nos convertermos, começando por mudar a visão que temos de nós mesmos no nosso íntimo. Quantas desatenções e superficialidades nos distraem daquilo que conta? Quantas vezes nos concentramos nos nossos gostos ou naquilo de que carecemos, distanciando-nos do centro do coração, esquecendo-nos de abraçar o sentido da nossa presença no mundo. A Quaresma é um tempo de verdade para fazer cair as máscaras que pomos todos os dias a fim de aparecer perfeitos aos olhos do mundo. A Quaresma é para lutar, como nos disse Jesus no Evangelho, contra as falsidades e a hipocrisia. Não as dos outros, não as nossas. Olhá-las de frente e lutar. Existe, porém, um segundo passo a dar. As cinzas convidam-nos também a regressar a Deus e aos irmãos. De fato, se voltamos à verdade daquilo que somos e nos consciencializamos de que o nosso eu não se basta a si mesmo, então descobrimos que existimos apenas graças às relações, a relação primordial com o Senhor e as relações da vida com os outros. Assim, a cinza que recebemos sobre a cabeça, nesta tarde, diz-nos que toda a presunção de autossuficiência é falsa e que idolatrar o eu é opção destrutiva, fecha-nos na jaula da solidão. Olhar-se no espelho com a fantasia de ser perfeitos, com a fantasia de ser o centro do mundo. Ao contrário, a nossa vida é primariamente uma relação. Recebemos-la da Deus e dos nossos pais e sempre a podemos renovar e regenerar graças ao Senhor e àqueles que Ele coloca ao nosso lado. A Quaresma é o tempo propício para reavivar nossas relações com Deus e com os outros, abrir-nos no silêncio, a oração, e sairmos da fortaleza que é o nosso eu fechado, quebrar as cadeias do individualismo e voltar a descobrir, através do encontro e da escuta, não o isolamento, não, através do encontro e a escuta, a pessoa que caminha diariamente ao nosso lado e aprender novamente a amá-la como irmão ou irmã. Irmãos e irmãs, como se pode realizar tudo isso? Para realizar este caminho, voltar à verdade de nós mesmos, voltar a Deus e aos outros, somos convidados a percorrer 3 grandes sendas: a esmola, a oração e o jejum. É um clássico. Não há novidades nesse caminho, Jesus mesmo a disse. É claro, a esmola, a oração, o jejum. Entretanto, como ouvimos no Evangelho, Jesus adverte-nos, não se trata de ritos exteriores, mas de comportamentos que devem expressar uma renovação do coração. Não para balançar um pouco a relação exterior. A esmola não é um gesto cumprido rapidamente para deixar a consciência limpa, mas tocar com as próprias mãos e as próprias lágrimas os sofrimentos dos pobres. A oração não é mero ritual, mas diálogo de verdade e amor com o Pai. O jejum não é um simples sacrifício, mas uma atitude forte para lembrar ao nosso coração aquilo que conta e, ao contrário, o que passa. A demonstração de Jesus é uma advertência que conserva também para nós a sua salutar validade. Aos gestos exteriores deve corresponder sempre a sinceridade da alma e a coerência das obras. De fato, para que serve rasgar as vestes se o coração permanece distante do Senhor, isto é, do bem e da justiça? Demasiadas vezes, porém,
Os nossos gestos e ritos não tocam a vida, não são verdadeiros. Fazemos-los talvez apenas para ser admirados pelos outros, receber aplausos, acumular méritos. Muitas vezes, recordemos-nos disto. Na vida pessoal, como aliás na vida da igreja, não contam a exterioridade, os juízos humanos e a aprovação do mundo. Conta apenas o olhar de Deus, que nela lê o amor e a verdade. Se nos colocamos humildemente sob o seu olhar, então a esmola, a oração e o jejum não se reduzem a gestos exteriores, mas exprimem quem realmente somos, filhos de Deus e irmãos entre nós. A esmola, a caridade, manifestará a nossa compaixão por quem passa necessidade, ajudar-nos a voltar para os outros. A oração dará voz ao nosso desejo íntimo de encontrar o Pai, fazendo-nos voltar para Ele. O jejum será o ginásio espiritual onde treinamos para renunciar com alegria ao que é supérfluo e nos sobrecarrega, a fim de nos tornarmos interiormente mais livres e voltarmos à verdade de nós mesmos. Encontro com o Pai, liberdade interior, compaixão. Queridos irmãos e irmãs, inclinemos a cabeça, recebamos as cinzas, tornemos leve o coração. Encaminhemo-nos na caridade. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para nos lembrar que o mundo não deve ser encerrado nos limites estreitos das nossas necessidades pessoais e para voltar a descobrir a alegria, não nas coisas a acumular, mas no cuidado de quem está mergulhado nas necessidades e aflições. Encaminhemo-nos na oração. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para devolver a Deus o primado na vida, voltando a dialogar com Ele de todo o coração, e não apenas nos momentos de folga. Encaminhemo-nos no jejum. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para nos reencontrarmos, para contornar a ditadura das agendas sempre cheias das coisas a fazer, das pretensões do eu pessoal cada vez mais superficial e embaraçoso, e escolher aquilo que conta. Irmãos e irmãs, não desperdicemos a graça deste tempo sagrado. Fixemos o olhar em Jesus crucificado e caminhemos respondendo generosamente aos fortes apelos da Quaresma. No final do percurso, encontraremos com maior alegria o Senhor da vida. Encontraremos Ele, o único que nos fará ressurgir das nossas cinzas. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. A semana aqui no Vaticano foi de oração, pois o Papa realizou o seu retiro quaresmal. Todos os compromissos públicos do pontífice foram cancelados, inclusive a audiência geral da quarta-feira. Mas houve um anúncio da confirmação da viagem à Hungria no final do próximo mês. Serão 3 dias em Budapeste, de 28 a 30 de abril. Esta será, portanto, a segunda peregrinação internacional de 2023, depois da visita à África. Mas agora vamos rezar pela intenção do Papa. Francisco pede que em março rezemos pelas vítimas de abusos, para que encontrem na própria igreja uma resposta concreta às suas dores e sofrimentos. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir
que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.